Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sintam-se em casa, afinal, este espaço também é seu. Primeiramente, quero agradecer a cada uma de vocês, em especial a você que me assiste agora. Muito obrigada por sua presença aqui. Saiba que ela é muito importante para mim. É uma alegria imensa ter você comigo. Na aula de hoje, vamos confeccionar essa toalhinha em crochê. Ela tem uma medida bem legal, ficou com 28 centímetros de diâmetro. Vamos para a aula, então? Meninas, assim, ó, eu não vou indicar aqui o nome da linha, tá? A marca da linha, tá? Eu vou deixar apenas com vocês o Tex, que é 590. Tem várias marcas no mercado, inúmeras marcas no mercado, tá? Então, você pode trabalhar com a marca de sua preferência. Sendo a Tex 590 a mesma agulha que eu vou utilizar aqui na aula, provavelmente a sua peça vai ficar do tamanho da minha, tá? Pode acontecer pela diferença de tensão de ponto, meu ponto ter uma tensão e o ponto de vocês ter outra tensão, pode ser que dê uma pequena diferença no tamanho da peça, mas acredito que não vá mudar muita coisa, em torno de 1, 2 centímetros no máximo, tá? Vou iniciar a toalhinha com o fio na cor vermelha, com um laço mágico. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, que será o meu primeiro ponto alto. Vou colocar dentro do anel mágico mais 17 pontos altos, totalizando 18 com as 3 correntinhas que iniciei. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos. 5. Vou continuar aqui até obter 18 pontos altos. Fiz aqui os meus 18 pontos altos, vou fechar o laço mágico. E vou encerrar essa carreira na terceira correntinha que fiz para iniciar essa volta. Com ponto baixíssimo. Vou subir novamente com 3 correntinhas. O próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Tenho 3 pontos altos na sequência, ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de intervalo. E no ponto alto seguinte, vou colocar outro ponto alto, sem pular nenhum ponto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 3 correntes de intervalo. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no seguinte, outro ponto alto. Vou repetir esse mesmo processo por toda a minha volta, até chegar aqui no final, onde terei um total de 6 blocos de 3 pontos altos, separados por 3 correntes de intervalo, sem pular nenhum ponto da carreira de base. Cheguei aqui no final, já tenho os meus 6 bloquinhos de 3 pontos altos, fiz as minhas 3 correntes de separação
e vou encerrar essa carreira na terceira correntinha que fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o fio vermelho. E cortei meu fio vermelho. Agora, eu vou arrematar as minhas pontas, essas duas pontas que eu tenho aqui, e volto na sequência trabalhando com o fio na cor branco. Vamos trabalhar agora com o fio na cor branca. Já dei aqui a minha laçada inicial. Em uma dessas argolinhas de 3 correntes da carreira anterior, vamos prender o nosso fio e subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, que será o primeiro ponto alto. Vamos colocar no mesmo intervalo de correntes mais 3 pontos altos, totalizando 4 pontos altos. 2, 3, 4. Vou fazer agora 4 correntinhas de separação. 3, 4. No próximo intervalo de correntes, vou repetir os 4 pontos altos. Três, 4. 4 correntes de separação. Próximo intervalo, 4 pontos altos. Vou seguir assim até o final da minha carreira, até eu chegar aqui. Cheguei aqui no final, já fiz as minhas 3 correntes, minhas 4 correntes de separação. Vou fechar a minha volta na terceira corrente que fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base desses 3 pontos que eu tenho à minha frente. 1, 2, 3. Fiquei com meus 4 pontos altos novamente. Vou fazer agora 3 correntinhas e vou prender com um ponto baixo no intervalo de 4 correntes da carreira anterior. Um ponto baixo, 3 correntes novamente e 4 pontos altos, um ponto para cada ponto alto do bloquinho abaixo. 1, 2, 3, 4. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, repete os 4 pontos altos. Vou seguir assim até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, fechei a minha volta com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fiz para iniciar. Vou subir com 3 correntes e novamente vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Dois, 3, 4. Vou fazer novamente as 3 correntinhas, 3, e vou prender com um ponto baixo no primeiro espaço à frente. 1, 2, 3 correntes, vou prender no próximo intervalo de 3 correntes com um ponto baixo. 1, 2,
3 correntes, vou repetir os meus 4 pontos altos. 2, 3, 4. 3 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntes, repete os 4 pontos altos. 3, 4. Vou repetir essa mesma sequência por toda a minha carreira. Finalizei a minha carreira. Vou subir a próxima com 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. 3, 4 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, prende no primeiro espaço com um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, repete os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ponto baixo no intervalo à frente. 1, 2, 3, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, repete os 4 pontos altos. Vamos repetir essa sequência por toda a nossa carreira. Finalizei a minha volta. Vou subir com 3 correntinhas e vou colocar no mesmo espaço, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, aqui temos o nosso primeiro aumento. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, vamos colocar 2 pontos altos novamente, no mesmo ponto de base. 1, 2. Ficamos com um total de 6 pontos altos. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas de intervalo. E vamos prender no próximo intervalo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto no próximo ponto, um ponto no ponto seguinte e no último ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 pontos altos no primeiro ponto. Próximo ponto, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. E no último ponto,
2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. Vou subir novamente com as 3 correntes e no mesmo ponto vou colocar mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Cheguei no último ponto, vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nessa volta, fiquei com um total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 4 correntes, 2, 3, 4. Vou pular este espaço. Vou prender no seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular este intervalo de correntes e vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No último, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo o primeiro intervalo de correntes, no segundo, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo o próximo intervalo e faço os pontos altos. Vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta até chegar aqui no final. Finalizei a minha volta. Vou subir 3 correntes novamente. E no mesmo ponto de base, vou colocar mais um ponto alto, que será o meu primeiro aumento dessa carreira. Vou trabalhar nos próximos 6 pontos altos com um ponto para cada ponto da carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no meu último ponto alto, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiquei com um total de 10 pontos altos nesta carreira. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes de intervalo. Vou pular este espaço e vou prender neste intervalo de 3 correntes com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prende no próximo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Lá no próximo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto. Um ponto para cada ponto nos próximos 6 pontos altos. 3, 4, 5,
6. No último ponto alto, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo bloquinho de pontos altos, repete a mesma sequência até o final da nossa carreira. Finalizei a minha carreira, vou subir novamente com 3 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base, um ponto alto para cada ponto seguinte pelos próximos 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Cheguei no meu último ponto alto, vou repetir o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e um ponto baixo no intervalo de 3 correntinhas da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou repetir os meus pontos altos. 2 pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Chegando no meu último ponto alto, vou repetir o meu aumento com 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, prender no meu intervalo de 3 correntinhas com um ponto baixo, 6 correntes, 4, 5, 6, e vou repetir os meus pontos altos. Finalizei aqui minha carreira. Vamos agora para a última carreira na cor branca. Então, vou subir em 3 correntes. No mesmo ponto de base, vou colocar mais 1, 2 pontos altos. Então, nessa carreira, no primeiro ponto alto, eu vou ter 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Nos pontos seguintes, vou fazer um ponto para cada ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, um ponto para cada ponto da carreira de base. Cheguei no meu último ponto alto, vou fazer aqui neste ponto mais 3 pontos altos no mesmo ponto como lá no início. Então, nesta carreira, teremos um total de 16 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. 3 correntes. 3 correntes. Passo para o próximo bloquinho de pontos altos e repito o mesmo processo. No primeiro ponto alto, coloco 3 pontos no mesmo ponto de base. E nos próximos 10 pontos altos, um ponto para cada ponto.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma, duas, 3 correntes, repete os pontos altos. Vou trabalhar assim por toda a minha volta. Quando chegar aqui no final, eu vou encerrar a minha carreira, vou cortar o meu fio branco e vou arrematar as minhas pontas. Finalizei aqui a minha carreira e encerrei a minha parte branca, tá? Cortei o meu fio e arrematei as minhas pontas. Então, agora vamos fazer a carreira de acabamento da nossa toalhinha. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Eu fiz o meu laço inicial na cor vermelha, tá? Já peguei o meu fio, fiz a minha laçada inicial. E deixei bastante pedacinho bom de fio antes de iniciar o meu trabalho, tá? Porque fica mais fácil para arrematar depois, tá? Então, assim, ó, com um pedaço maior de fio, você tem como passar esse fio por mais pontos e o seu acabamento fica melhor. Então, eu vou prender o meu fio vermelho aqui no primeiro ponto alto de qualquer um desses bloquinhos de ponto alto, tá? Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir uma, 2 correntes. Vou fazer uma, 2, 3 correntes. Vou fechar na primeira das 3. E vou fazer um ponto picô aqui. Uma, 2 correntes. Pulo um ponto da carreira, um ponto de base. Prendo no próximo ponto com um ponto baixo. Uma, 2 correntes, uma, 2, 3 correntes, prendo na primeira com ponto baixo, formei o meu picô. Uma, 2 correntes, pulo um ponto da carreira de base, prendo no próximo com um ponto baixo. 2 correntes, um ponto picô. Duas correntes, pulo um ponto de base, prendo no próximo. Vou repetir este mesmo passo até chegar aqui na outra ponta, no último ponto alto do bloco de pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz o meu último biquinho. Vejam que sobrou um ponto baixo aqui, sobrou uma argolinha aqui, tá? Então, eu vou pular esta argolinha e vou prender na argolinha da frente. Com um ponto baixo e finalizei os meus pontos altos. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas em cima dos meus pontos altos. Agora, aqui no intervalo de 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Cheguei lá no início do meu leque novamente, tá? Então, vou prender aqui no primeiro ponto baixo, primeiro ponto alto, desculpa, com um ponto baixo. Então, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo e vou repetir o mesmo processo que eu fiz neste leque. Então, notem aqui, ó. No intervalo de 3 correntinhas, vamos ficar com um total de 5 pontos baixos. Por quê? O primeiro ponto baixo é do último leque.
3 pontos baixos das 3 correntes e um ponto baixo do primeiro ponto alto. Então, fiquei com um total de 5 pontos baixos. Aqui agora eu vou subir com as 2 correntes, vou fazer o meu picô, minhas 2 correntes novamente, vou pular um ponto da base e prender no próximo ponto. 2 correntes, um picô, 2 correntes, vou pular um ponto da base e prender no próximo ponto. Vou repetir esse mesmo passo até chegar aqui no final da minha carreira, quando eu retorno com vocês, já mostrando a nossa toalhinha finalizada. Cheguei aqui no final, vou finalizar a minha carreira com meus 3 pontos altos. Desculpa, meus 3 pontos baixos, né? E vou fechar a minha volta aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa carreira. Fiquei com meus 5 pontos baixos no intervalo de 3 correntes. Vou cortar o meu fio. E vou arrematar as minhas 2 pontas do fio que sobrou aqui, vou arrematar e já volto para mostrar para vocês como ficou. Então, aqui eu finalizei a minha peça, vou mostrar para vocês como é que ficou meu arremate. Tá, eu arrematei aqui meus fios, quase que não dá para perceber que foi aqui o arremate, tá? Então, assim ficou a toalhinha que confeccionamos agora. Vou medir ela para ver o tamanho que ela ficou. Então, de um bico a outro bico, essa aqui ficou com 29 centímetros e meio, tá? Por que que essa vermelha ficou maior que essa? Essa azul ficou com 28, né? A vermelha ficou com 29,5. Por quê? Porque a vermelha eu fiz esse acabamento diferente, tá? Aqui na azul, eu fiz uma corrente antes do picô. E depois uma corrente depois do picô. Na vermelha, eu fiz 2 correntes antes do picô. Então, o bico ficou maior. Dá pra perceber bem, né? Ó. Dá pra ver bem a diferença. Então, a vermelha ficou um pouquinho maior porque eu fiz uma correntinha a mais no bico, tá? Se você quiser, pode fazer como essa azul, que eu fiz uma correntinha antes do picô e uma depois, tá? Mas vocês podem perceber que as duas ficaram lindas. Eu, particularmente, gostei mais do bico vermelho, porque destacou mais o acabamento da peça. Mas gosto é gosto, não se discute, não é mesmo? Então, meninas, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da peça. Se essa aula, se essa dica de hoje foi útil para você, se te ajudou em algum aspecto, em alguma coisa, compartilhe o vídeo, curtam, dê um curtir, um joinha no canal, se inscrevam no canal, me ajudem a trazer mais peças como essa para vocês. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, tá? Essa peça foi sugestão de uma menina lá do grupo do WhatsApp, da Ana Moreira, tá? Então, ela me deu essa sugestão, pediu para me gravar a aula, eu gravei essa aula para ela. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma peça em particular que vocês queiram fazer e estejam com dificuldade, pode me mandar a foto, tá? Que na medida do possível eu gravo para vocês. Vou finalizar esse vídeo deixando uma frase para vocês que eu gosto bastante dela, tá? Que me faz, assim, ela me dá força para continuar.
Tá, então a frase é: acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, não desista. Confie, acredite, tenha fé que ele vai se realizar. Mais cedo ou mais tarde ele vai se realizar. Não importa o tempo que leve. Ele vai acontecer. O seu sonho vai se tornar realidade. Não desista. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Seja sempre bem-vindo no meu canal. Beijos, até a próxima. Deus abençoe.